Passada, como já estava a dizer, já estávamos a ver, vimos a separação de poderes que existia dentro da sociedade ateniense e dentro da democracia que essa sociedade criou, não é? Para os cidadãos, para colocar os cidadãos no poder e para os cidadãos poderem exercer a sua soberania dentro da cidade. E hoje vamos passar por aí, que é para isto ficar bem esclarecido, e vamos entrar nos princípios da democracia grega. Ou seja, havia três grandes princípios, que eu não vou falar deles agora para não estar a adiantar, que ainda são, hoje em dia, os princípios das democracias. Portanto, uma democracia que não tenha esses princípios em ação não é uma verdadeira democracia. Já vamos ver isso, só para adiantarmos. Já não passam, já tínhamos visto este esquema. Mas, portanto, a democracia ateniense é um regime político inovador para a época. Portanto, não era comum as sociedades, as polis gregas, terem este regime. Portanto, ele aparece em Atenas por causa da forma como Atenas se desenvolveu e, portanto, isso levou a que as diversas classes sociais, digamos assim, tivessem entrado em conflito e os bem-nascidos, portanto, que eram os aristocratas, acabaram por ter que ceder o poder que detinham ao resto dos cidadãos, ao povo e às diversas classes, digamos assim, que tinham surgido portanto, pelo próprio desenvolvimento de Atenas. O que é que isso significava? Significava que Atenas se tinha transformado numa cidade que, para além de ser comercial, também era um grande entreposto agrícola. Portanto, tinha uma produção agrícola bastante assinalável e era também uma cidade industrial. Naquela altura não havia fábricas como hoje, portanto, a indústria era muito rudimentar, mas havia, de facto, artífices que produziam todo o tipo de bens de consumo, principalmente as cerâmicas, as alfaias agrícolas, as armas, etc., eram extremamente presentes, porque, de facto, Atenas era uma cidade comercial. Nós vimos isso, que estava em comunicação com todo o mundo conhecido da época, e então gerava um grande tráfego comercial, tanto de importações como de exportações. E isso fez com que a cidade tivesse crescido e apareceram bairros, chamemos assim, novos, com novos tipos de pessoas que tinham determinadas profissões. E isso veio trazer à cidade uma grande diversidade em termos culturais, em termos também económicos, mas trouxe também conflitualidade. Portanto, quando há grandes divisões dentro de uma sociedade, essas divisões quase naturalmente geram conflitos. Não é? E, portanto, a elite dos eupátridas, dos aristocratas, dos tais bem-nascidos, começou a ver que não conseguia dominar a situação e não conseguia fazer valer a sua... Nada. Portanto, não conseguia valer a sua primazia, fazer valer a sua primazia. Boa tarde. Portanto, não conseguia fazer valer a sua primazia dentro da cidade e isso fez com que as instituições tivessem que abrir a outra forma de governo, que é muito importante isso. Então, tínhamos visto também que os cidadãos são uma minoria dentro da sociedade, portanto, uma minoria qualificada, mas é uma minoria, e que essa democracia era uma democracia direta.
Portanto, os cidadãos elegiam diretamente os governantes, ou eram, portanto, também podiam ser sorteados, depois já vamos falar um pouco sobre isso, e tomavam parte da Assembleia que tomava todas as decisões. A Assembleia que propunha e aprovava as leis era composta por todos os cidadãos. Não é como hoje na nossa sociedade, na nossa democracia, que é uma democracia indireta, que tem uma série de representantes. No nosso caso, são os deputados. Há países que têm 2 câmaras no Parlamento, como, por exemplo, o Brasil e a América, e outros países, mas esses são mais conhecidos, têm um Congresso e um Senado, não é? O Senado com características mais pesadas, chamemos assim, com mais poderes e até de fiscalização do Congresso. Neste caso, nós temos uma Assembleia composta por um conjunto de deputados, de representantes dos cidadãos, que são eleitos e que vão representar os cidadãos na Assembleia. Portanto, os cidadãos não podem estar todos lá. Portanto, quando as sociedades se tornaram demasiado grandes, com uma população demasiado extensa, a democracia teve que se reformular, porque não é possível. Houve algumas tentativas, por exemplo, eu penso que não estou a cometer nenhuma barbaridade histórica, mas a Rússia dos sovietes dizia-se democrática. Portanto, Lenin, quando instituiu o regime comunista na Rússia, durante a Revolução de 1917, dizia que a Revolução era democrática. Estavam a implementar um regime democrático, mas foi um regime democrático que depressa matou muita gente e, portanto, é necessário ter cuidado com os nomes, que se dão às coisas, não é? Mas, de facto, o que é que acontecia? Acontecia que a sociedade russa, quando os comunistas chegaram ao poder, passou a ser administrada, digamos assim, pelos sovietes, que eram assembleias que, de alguma forma, se encaixavam umas nas outras. Era uma coisa muito estranha. Parecia aquelas bonecas russas, que abre-se uma boneca, está uma boneca lá dentro, abre-se outra, está lá outra, e por aí fora. As matrioscas, não sei se alguns devem ter isso em casa. Eu, quando era pequenino, gostava, porque dava para pô-las assim em fila e depois atirar berlindes a ver qual é que caía. Depois uma ficava partida. Era chato. Depois, as mães geralmente gostavam muito dessas coisas, das bonecas que entravam dentro umas das outras. Depois, e então havia assembleias, um soviete de bairro, por exemplo, que todas as pessoas se reuniam e tomavam decisões. Depois as decisões passavam para um soviete superior, que era uma assembleia já com representantes, que depois também se reunia e tomava decisões, e até chegar ao soviete supremo, que era o parlamento, digamos assim, entre aspas, que tomava as decisões para todo o país. Mas isto era um regime que podia emperrar. Portanto, quanto mais instituições há numa sociedade, mais burocracia. Não é? E há um princípio também muito estranho, que é o princípio de que a democracia se multiplica a si própria. Portanto, se nós tivermos esperam lá que isto está estranho. Se tivermos um departamento que tem um orçamento e que tem coisas para fazer, a tentação é contratar mais gente para fazer coisas, e, portanto, o trabalho parece que se multiplica, e daí a bocado, em vez de ter um departamento com 10 pessoas, estão 1000 lá. Cada uma com umas funções, e isso vai emperrando o sistema. É muito estranho. Eu não me lembro o nome do princípio, acho que é o princípio de Smith, mas não tenho a certeza. Posso estar a cometer aqui uma calinada, mas não vou ver sequer, porque não é importante aqui para a nossa matéria. E se for necessário, eu corto isto. Mas pronto. Isto também se aplica ao tempo. Por exemplo, se vocês tiverem um trabalho para a escola, se o trabalho, em vez de ter uma semana de prazo, tiver 3 semanas, ele vai se estender pelas 3 semanas. E depois o produto final vai acabar por ser quase parecido com o que seria se tivessem só uma semana. Porque, primeiro, parece que as coisas não andam tão depressa, mas depois vão fazendo,
e vão-se multiplicando as tarefas e depois, quando têm que fazer o trabalho, quando têm que o apresentar, vão a correr a ver se acabam. Se tivessem menos tempo de execução, quase sempre o produto seria, se calhar, melhor, porque era mais eficaz, portanto, teria sido produzido de uma forma mais direcionada, mais objetiva. E, portanto, muitas vezes dar mais tempo para fazer um trabalho não significa necessariamente que o trabalho seja melhor. Mas pode significar que as pessoas têm mais trabalho, têm mais tarefas, vão fazendo mais coisas, mas o produto final não melhora por causa disso. E então isso levanta questões importantes em relação à produtividade. Portanto, porquê? Porque a produtividade tem a ver não só com a quantidade do que é produzido, mas também pela qualidade e pelo tempo que demora. Porque numa sociedade capitalista como a nossa, o tempo é um dos principais fatores do capital. Portanto, se algo demorar muito tempo, isso vai ser muito oneroso em termos monetários também. Porquê? Porque não vai render tanto como renderia se fosse necessário menos tempo para chegar lá. Tá? Por isso também, nós já vamos falar da corrupção e do que pode acontecer nas sociedades que não são administradas de uma forma ética. Quando há grandes obras públicas, os gastos, os custos, costumam disparar em relação ao orçamento inicial. E então, em vez de termos 10 milhões, acaba por se ter 60 e tal milhões no final de gastos. Também por causa disso. Porque depois aquilo é um polvo que vai aumentando, é uma máquina que vai aumentando cada vez mais. E quanto mais tempo e quanto mais recursos se mete lá, mais tempo demora a chegar ao fim e mais se desvaloriza, digamos assim, o valor intrínseco da obra. Porque vai necessitar de mais dinheiro para ser concluída. E esse dinheiro é um gasto que depois tem que ser repercutido, de alguma forma, por exemplo, numa portagem que tem que se pagar, ou no preço do acesso à coisa, mesmo que seja pública. E, portanto, a questão da produtividade é muito importante, e da eficiência, e da eficácia. Eu não sou nada a favor da privatização das coisas, mas, de facto, tem que se ter a noção de que quanto mais tempo se levar na produção de alguma coisa, mais recursos se vão usar. Não quer dizer que se façam as coisas à pressa. Tem que se fazer um bom planeamento. Mas depois também houve uma questão muito estranha nos países, na União Soviética e nos países ditos socialistas, é que a economia era planificada. Fazia-se uns programas quinquenais, portanto, para 5 anos, e, portanto, era tudo programado. Na China ainda há disso, e então parece que, eu não gosto de estar sempre a bater na China, porque hoje em dia toda a gente bate, mas na China construíram-se cidades de raiz, que têm tudo, têm as infraestruturas todas, os prédios, os mercados, os transportes, etc., mas estão vazias, estão desertas. Porquê? Porque no plano quinquenal, portanto de 5 anos, também tem planos mais extensos, programaram criar ali uma cidade para desenvolver aquela região. Só que a região tem que se desenvolver atraindo naturalmente pessoas e atraindo negócios, não é? Não se pode... Imaginem que agora queria-se povoar aí uma aldeia no norte e construía-se lá uma cidade. E dizia, agora temos aqui... Mas se não houver atividade económica, e se não houver tecido social já implantado, aquilo nunca mais arranca. Porque podem levar para lá varredores de rua, mas eles dizem, mas nós não temos médicos. Portanto, as pessoas não querem ir para lá. Tá? Portanto, as sociedades não são criáveis, não podem ser criadas artificialmente. Isso é algo que pode dar muito... Há algumas cidades que foram criadas artificialmente, portanto, de raiz, artificialmente. Uma delas é a de Brasília, que agora o Bolsonaro está a estragar, não é? Parece que o homem vai para lá e diz coisas esquisitas. Mas pronto, Brasília foi criada de raiz. É uma cidade que foi projetada para ser a capital do Brasil por um grande arquiteto que faleceu há relativamente pouco tempo já com
com uma idade muito avançada, o Oscar Niemeyer, que era um visionário. Sim. E há uma coisa interessante, é que os valores da República Brasileira estão lá nos edifícios da capital. Portanto, todos aqueles edifícios têm um simbolismo. E isso é muito interessante. Mas eu acho que uma coisa dessas só é possível numa sociedade como a do Brasil daquele tempo. Hoje em dia não sei se seria possível. Também se pensou, por exemplo, para Timor-Leste, por causa de Timor-Leste ter duas religiões bastante... eu acho que é Dili e Baucau. Eu acho que é Baucau, a segunda cidade. Não me lembro, mas são dois polos diferentes. Chegaram a pensar em criar uma capital nova, mas isso não arrancou, porque o Timor tem um problema em mãos, muito, muito difícil, que tem reservas de petróleo, mas elas são restritas e são exploradas por países estrangeiros, em grande parte. E então o Timor está a tentar constituir um fundo do petróleo, que será um conjunto de capital, de dinheiro, que vai ser acumulado e gerido para, quando deixarem de ter petróleo, continuarem a ter rendimentos desse fundo. E isso pode ser que seja interessante, não é? Essa ideia de que há uma sociedade que está a planear um futuro em que um recurso-chave importante vai deixar de existir, mas vai continuar a gerar riqueza. Porque vai passar a ser gerido sem se queimar, digamos assim, o futuro. Ou seja, não se vai usar, ou vão tentar não usar esse dinheiro para projetos. Portanto, em vez de fazerem tudo ao mesmo tempo, vão gerindo de maneira a que no futuro ainda consigam ter rendimento daquele fundo. Atenas, é muito interessante esta questão, conseguiu desenvolver-se em termos de infraestruturas. A Acrópole, hoje em dia conhecemos apenas as ruínas. A Acrópole chegou quase intacta ao século XX, depois nas primeiras 2 décadas do século XX foi destruída por guerras, principalmente entre a Grécia e a Turquia. Portanto, senão ainda teríamos hoje aqueles templos quase intactos. E fizeram-se grandes obras públicas que, de alguma forma, dependeram de quê? Dependeram de um fundo também, de um tesouro, que foi amealhado por uma série de cidades que se vieram associar a Atenas para terem proteção, porque havia dois grandes eixos políticos, Atenas e Esparta, e as sociedades que se reviam no modelo ateniense para se protegerem militarmente fizeram uma aliança, a aliança de Delos com Atenas, só que o tesouro foi para Atenas, eles tinham um fundo para construir navios, armamento, etc. E Atenas aproveitou esse dinheiro para se reconstruir e para construir os grandes monumentos que nós hoje em dia ainda podemos ver em parte. E então isto é muito interessante, esta ideia, porque nós não podemos também separar as sociedades da forma como são geridos os recursos económicos. Tá? Portanto, a liberdade política e a liberdade económica estão interligadas e, por vezes, os países têm mais poder económico, mesmo que queiram exportar a democracia, não abrem mão do controle. É como os Estados Unidos em relação aos países que apoiam, não é? Eles não querem deixar de ter lucro nesses países e, portanto, querem exportar o modelo democrático, mas pianinho. Não é? Vão, sim senhora, nós apoiamos, e não sei o quê, mas depois temos que ter benefícios. Ora, essa maneira de ver, acho que hoje em dia tem que ser bem vista, porque houve aquela história na aula passada de nós nos chatearmos por causa dos Estados-nação, não é? Mas vai um bocado por aí, ou seja, temos que encontrar maneira, se calhar, em vez de subir para um organismo que tutele muitos países, não é? Se calhar temos que descer mais à terra e ir mais para as comunidades de base
e para a vida comunitária, digamos assim, mais desligada desses grandes movimentos geoestratégicos. Ou seja, dar valor às sociedades, dar valor à vida humana que é vivida por nós, à nossa dimensão, dentro do nosso país, ou se calhar dentro da nossa cidade, mas sempre tendo em conta que os outros seres humanos também são cidadãos do mundo. E pode haver um intercâmbio, as pessoas podem mudar de região, podem mudar de país, e devem ser acolhidas e deve-se criar esse espírito de entreajuda entre os povos. Mas isso só acontece verdadeiramente se as pessoas... Eu não tenho nenhuma preferência política de base, a não ser de que eu acho que a fraternidade deve ser a base da vida. Se as pessoas não se conhecerem, ou seja, se eu não conhecer chineses, é mais fácil, portanto, estereotipar e achar que eles são todos iguais. Mas se eu conhecer 10 chineses, eu começo a ver que eles são diferentes. E se começar a haver intercâmbio e comunicação, começa-se a formar, digamos, uma sociedade mais abrangente. Ou seja, somos nós cá e são também as pessoas com quem nós vamos conhecendo através das interações que vamos tendo. Ora, os gregos tinham isto de alguma forma. Apesar de haver rivalidade entre as cidades, por exemplo, os Jogos Olímpicos juntavam... Havia determinadas festas, determinadas celebrações que juntavam a Grécia inteira. E quando havia jogos, havia uma trégua e mesmo quando havia guerras entre cidades, que eram às vezes extremamente destrutivas, a guerra parava enquanto os jogos estivessem a ser executados, durante o período dos jogos. Isso dava às pessoas a consciência de duas coisas. Primeiro, da diversidade e de facto, cada cidade ser um Estado independente, mas também de uma unidade cultural. Eles passaram a dar muita importância à cultura, em vez de darem importância só aos territórios. Não sei se me faz entender. A cultura passou a ser um território comum. Eram os deuses, e havia cidades que tinham como patronos determinados deuses, outros, mas o panteão era comum. E respeitava-se essa ideia da diferença, da diversidade, dentro de uma unidade mais abrangente. Ora, hoje em dia, as coisas também poderiam ser um pouco mais abertas, porque as grandes civilizações do Ocidente, eu não gosto de separar as civilizações por religiões. Eu considero que o Islão faz parte da civilização ocidental, apesar deles se apresentarem como diferentes. O fundo é o mesmo, vêm da mesma origem, apesar de depois haver, ali na zona do Médio Oriente e da Arábia, um caldo cultural específico, mas a origem vem toda da antiguidade, ou da pré-antiguidade clássica, que tem a ver com os tempos bíblicos. Portanto, as três religiões do livro, que são fundamentalmente religiões que se revêem nos valores do judaico-cristianismo, apesar do Islão não ser nem cristão nem judaico, mas aceita a tradição, considera que vai mais longe, mas aceita essa tradição, e os valores do monoteísmo, que é essa raiz que começa a nascer antes deste período de Atenas, fora do mundo grego, de alguma forma, na Palestina, que começa a moldar uma cultura que vai dar origem à civilização que nós temos quando se junta com a cultura grega. Portanto, há uma junção e hoje em dia nós somos herdeiros dessas tradições que são diferentes, são diversas. Mas depois, quando se fala em civilizações, nós temos que olhar também, depois, não só aos valores, mas à forma como as pessoas veem o mundo. E então, há a civilização ocidental, que tem a ver com a Europa, a América, os países islâmicos propriamente do Mediterrâneo, da bacia mediterrânica, porque faz uma unidade. O Mediterrâneo, na Antiguidade, era
dominado por povos diferentes, mas era um elo de ligação entre os povos. Não é? E nós ainda, essa questão do Mare Nostrum da ligação que havia por via marítima, que os romanos construíram as estradas e fizeram ligações por terra, que eles eram mais terrestres do que marítimos, mas de facto, neste período de Atenas, o mar era a grande via de comunicação. O mar Mediterrâneo, que era considerado o centro do mundo. Não é? Portanto, era um centro aquático, e que permitia a expansão, permitia o intercâmbio. E então, esta ideia é muito importante, de nós termos uma sociedade que se abre ao mundo e, ao mesmo tempo, dentro dela vai tentar criar uma unidade na diversidade. Mas temos aqui, os vídeos são chatos, depois fica tudo a olhar para, quando verem no YouTube, ficam a ver isto parado e não sei o quê, depois... Mas estas aulas são muito agitadas, porque eu agora mudo, e portanto já mudamos. Hã? Não, os gregos vinham, portanto a Península Ibérica tinha vários povos que estavam cá, tinha várias culturas, e os gregos vinham cá, tinham feitorias, tinham determinados entrepostos onde vinham fazer comércio, mas o povo que mais estava cá era o povo fenício. Os fenícios penetraram de uma forma muito intensa no território da Península Ibérica, principalmente nos litorais. E depois houve um povo que se foi constituindo, que era de origem fenícia, que eram os cartagineses, que estavam sediados em Cartago, no norte da África, e que, se não tivessem sido derrotados pelos romanos, provavelmente, em vez de termos o Império Romano, teríamos o Império Cartaginês. Porque os cartagineses herdaram dos fenícios. Portanto, eles eram fenícios e eles não faziam distinção também. Herdaram dos fenícios as capacidades marítimas. Portanto, não se sabe se os cartagineses e os fenícios não terão conseguido ir à costa africana como os portugueses fizeram. Portanto, no século XV, porque eles tinham uma grande capacidade a nível marítimo. Mas os gregos faziam comércio com os fenícios e vinham cá buscar principalmente o ouro, a prata, os metais e alguns produtos. O azeite era muito apreciado e de alguma forma deixaram marcas. Quem depois veio fixar-se de uma forma definitiva e de facto administrativamente sólida foram os romanos. Mas já existiam cá povos que viviam cá. Sim. No ADN não dá quase nada grego. Dá mais 50% italiano, mas grego não dá quase nada. Pronto, mas nós estamos a falar de uma época que ainda não havia italianos. Havia lá os etruscos. Sei que eu acho que Sim. a herança italiana é aqui em Portugal como maior. Romana. A Itália veio depois, tá? Em termos históricos. Você pode... Eu, por exemplo, tenho italianos na família, porque o meu pai tinha um apelido que era Caetano. O Caetano era um habitante da cidade de Gaeta, em Itália. Os gaetanos que vieram para cá. Não se pode dizer que os italianos são romanos. Portanto, eles são descendentes dos romanos. Tá? Mas depois aquilo houve mais miscigenações com outros povos, mas eles são os continuadores. Portanto, de alguma forma, por exemplo, só para darem uma ideia, os egípcios, eu também volto a dizer, posso não estar a dar uma visão correta, mas eu li coisas sobre isso e penso que tenho razão. Os egípcios desapareceram. Portanto, a população do Egito hoje em dia é árabe. Portanto, as civilizações podem desaparecer e os complexos étnicos ligados a essas civilizações também podem. E é muito interessante falar do Egito, e por isso estamos a falar da Itália e da Roma, porque depois, com a passagem dos séculos, isso muda. Os faraós, há faraós do Egito
que tinham a pele negra dos africanos. E, portanto, houve população negra no Egito que foi assimilada e assimilou a cultura egípcia. Portanto, o que faz os povos não é a cor da pele ou os genes, propriamente ditos, é a cultura. É a língua, ou as línguas que se falam, são os valores que se transmitem, e então isso aí é o grande fator. E geralmente, quando as pessoas são maldosas, chamemos assim, e querem fazer valer as características culturais, projetam-nas na aparência física. Tá? Ou nos comportamentos também. Mas não tem nada a ver. Por exemplo, uma pessoa um americano, ou um brasileiro, ou um português, terá o mesmo tipo de hábitos quase, tenha ou não, se tiver muitos anos de convivência numa região, num território, numa cultura, terá hábitos muito parecidos com pessoas com outro tom de pele. Tá? Mas atenção que depois há países onde o tom de pele é parecido, onde há uma grande riqueza cultural, uma grande diversidade cultural. Só para dar um exemplo, a Guiné-Bissau é um país que tem muitas culturas, muitas línguas. Portanto, em termos culturais, é um país riquíssimo. Tá? E, portanto, isso tem que ser tido em conta e tem que se calhar ajudar a que esse país não perca essa diversidade cultural que tem. Mas é algo que não tem diretamente a ver com a questão da etnia e dos genes. Isso é secundário. Não tem grande importância. E depois por exemplo, ninguém sabe, acho eu, é muito raro ouvir falar disso, os russos são descendentes dos vikings. Portanto, a região imensa que é a Rússia, à volta de Moscovo e das grandes cidades russas propriamente, aquilo era quase desértico, portanto, no século XIII, século XIV, e os vikings, portanto, nos países nórdicos houve uma grande explosão demográfica, portanto, eles tiveram um grande desenvolvimento a nível populacional. Aliás, nós tivemos duas princesas portuguesas que foram rainhas da Dinamarca, que é muito interessante. Eu penso não estar errado, uma era filha do Dom Afonso Henriques e a outra do Dom Sancho I. Eram tia e sobrinha. Penso eu, não tenho... Eu digo aqui umas coisas, depois não vou conferir e depois ponho isto no YouTube e dizer, o professor é burro. Mas há duas rainhas e depois, portanto, há um conjunto enorme de pessoas dos países nórdicos que vão para a região da Rússia e fundam aí um reino. Ou vários. E, portanto, hoje em dia, os eslavos são descendentes dos vikings. Nós imaginamos os vikings como bárbaros, mas eram tinham uma cultura extremamente avançada para a época. E até as capacidades marítimas eram tremendas e terão chegado à América. Portanto, quem descobriu a América não foi o Cristóvão Colombo, provavelmente foram os vikings. E há registros de que eles tenham estado no território americano, há vestígios arqueológicos. Agora, também há povos em África que podem ter chegado ao Brasil, não há registro histórico, mas houve, em certos períodos, quando a Europa ainda estava muito atrasada, houve alguns povos em África que estavam mais avançados tecnologicamente. E também há alguns relatos de índios da Amazónia, do Brasil. Da Amazónia, depois ficaram lá circunscritos à Amazónia por causa da exploração do território pelos portugueses e os descendentes. Mas houve tribos que construíram grandes navios e tentaram atravessar o Atlântico. Não se sabe se alguma delas conseguiu chegar à África. Há também, na expansão do arroz pelo Pacífico, há alguns indícios de que terá havido contacto entre as populações da Ásia e as populações da América do Sul e da América Central.
Isso ainda não está, não se pode provar, mas isto significa que a história da humanidade que nós conhecemos é uma pequena fração da história, do passado, dos povos que viveram desde da pré-história até hoje. E isso é interessante, mas eu não queria estar a perder tempo com isto, daqui a bocado acaba a aula e eu não dou esta matéria, o que é chato. Mas deixem cá ver, ainda temos algum tempo, eu vou tentar adiantar. Então, nós temos aqui a pirâmide social de Atenas, tenho deixado isto estar aqui para vos entreter, mas depois quem for ver o vídeo vai se chatear, mas pronto, depois eu não estou à frente das pessoas, não me interessa. Mas temos os cidadãos, os estrangeiros, que eram os metecos, e os escravos. Os cidadãos eram uma minoria. Portanto, temos aqui uma descrição, depois podem ler com mais calma. Eu já falei disto, portanto não é necessário estar a repetir-me. Portanto, este regime político surge no século VI a.C., a filosofia surge no século VII a.C. Não há evidências, acho eu, de que a filosofia tenha precipitado ou tenha tido um contributo de facto importante na consolidação da democracia, mas trata-se do mesmo movimento, digamos assim, cultural. Porque quando os primeiros filósofos na Jónia começam a dedicar-se a este saber, a criar um novo saber que não existia e a tentar perceber racionalmente o mundo, os gregos, não só aí, mas em toda a Grécia, começaram a dar importância à cultura. E começaram a dar importância aos grandes livros fundadores da cultura grega. Os livros de Homero e de Hesíodo, principalmente. Homero, a Ilíada e a Odisseia, e Hesíodo tem os Trabalhos e os Dias, e tem também um poema que agora não me lembro do nome, isto é esquisito, isto fica cheio de buracos, que tinha a ver com a origem dos deuses e do universo. Penso não estar a sair fora da verdade histórica. E então isso começou a dar aos gregos, que começaram também a usar a escrita alfabética dos fenícios, adaptaram-na à sua língua, bases para criarem uma espécie de sistema público de educação. Em Atenas, os filhos dos cidadãos iam à escola, havia um sistema de ensino que começou a ser estruturado, e isso é muito importante, porque a escrita alfabética que foi desenvolvida pelos fenícios permitiu a que as pessoas mais normais, entre aspas, tivessem acesso à escrita e à leitura. Porque nas sociedades anteriores, por exemplo, no Egito, tinha que haver indivíduos especializados na leitura e na escrita, que eram os escribas. Porque uma pessoa normal não conseguia aprender a escrever. Era extremamente difícil. Tinha que se desenvolver muitas técnicas. Mas nós temos, por exemplo, até em Portugal, reis que sabiam ler, não sabiam escrever. Porque a escrita estava associada portanto, à atividade manual, que era desvalorizada pelas elites. E, portanto, há reis que eram analfabetos, completamente. Mas depois temos reis que eram altamente intelectualizados, tinham uma cultura muito vasta. Por exemplo, Dom Dinis era um excelente poeta e seria capaz de ler e escrever de forma fluente e profunda. Mas nem todos tinham essa... Porque havia essa ideia de que, de facto, os nobres, os aristocratas eram guerreiros, não tinham que se preocupar com coisas manuais, que eram estranhas, que eram para o povo ou para os clérigos. Em Atenas, a própria democracia traz a democratização do saber, o que é muito interessante. É claro que os filhos dos aristocratas tinham uma educação mais desenvolvida. Depois, quando falarmos dos sofistas, vamos ver isso. Mas qualquer cidadão que tivesse vontade ou que tivesse
digamos, acesso a esse sistema, podia aprender a ler e a escrever e podia também perceber as leis, ou seja, quando as leis eram elaboradas, perceber o que é que estava em causa. Portanto, quando o nível cultural das pessoas aumenta, as sociedades tornam-se mais capazes de se autogerir e de funcionar de uma forma mais abrangente, mais profunda e, se calhar, melhor para a justiça social e para a vida comum. E então, nós também vimos isto, eu não vou agora estar a aprofundar, havia vários órgãos, várias instituições de administração na democracia ateniense, mas o que eu chamo aqui a atenção é para, primeiro, a eclésia, a assembleia, é de onde vem a palavra igreja, que significa assembleia, que era constituída por todos os cidadãos, era a base de todo o sistema político. Tudo dependia dos cidadãos. E então havia o poder judicial, que era composto pelo Areópago e o Elieu, tinham o poder legislativo, a bule e a assembleia, ou a eclésia. A bule, também designado como Conselho dos 500, era uma espécie de órgão preparatório das assembleias, das reuniões da assembleia, mas também poderia funcionar, digamos assim, como um órgão consultivo que poderia ser consultado se não fosse possível reunir os cidadãos num determinado momento e preparando uma reunião da Assembleia, poderiam ser esses membros, esses 500, podiam ser consultados para ver o que é que eles pensavam sobre os assuntos. Era uma espécie de sondagem, se calhar, que se poderia fazer para ver se determinadas propostas de lei poderiam avançar, se havia... E eles depois preparavam os trabalhos da Assembleia e preparavam as propostas de lei. Os cidadãos tinham um prazo para apresentar uma proposta, mas os membros da bule depois redigiam a proposta de lei de uma forma correta, de acordo também com a legislação da altura, com os princípios que estavam consignados. E depois havia o poder executivo, que era constituído por 20 elementos, era uma espécie de governo, que era constituído pelos estrategos, como diz aí, eram os chefes militares e políticos, portanto eles eram os ministros, e depois havia os arcontes, que tinham funções a nível da religião, da administração dos cultos e dos templos, e dos edifícios que eram necessários manter, e depois também os arcontes que procuravam que os tribunais tivessem recursos, que eram uma espécie de membros do Ministério da Justiça, que procuravam que os tribunais funcionassem e tivessem recursos para funcionar. Vejam que o Elieu devia ser extremamente complexo, porque tinha 6.000 membros. E há aqui uma coisa interessante, é que havia o sorteio, havia a eleição dos estrategos, não é? Portanto, mas havia cargos que eram determinados por sorteio. Os gregos, os atenienses, achavam que o sorteio era uma das bases da democracia. Ou seja, os cidadãos, os mais ricos, não gostavam muito, e os pobres também não, porque isso tirava-os dos seus empregos, dos seus trabalhos, que lhe davam o ganha-pão, não gostavam de ir cumprir determinados serviços, ou ir para o Elieu, ou até muitas vezes serem designados para comandarem determinadas funções do Estado. E então o sorteio garantia que todos estavam em pé de igualdade. Mas havia uma questão que depois Platão, por exemplo, veio chamar a atenção. Quando se vê a crítica de Platão à democracia, que depois nós iremos ver com mais calma, não tem apenas a ver com o facto de se elegerem certas pessoas que não têm, digamos assim, capacidade para ocupar os cargos. Também tinha a ver com o sorteio. Porque se todos os cidadãos podiam ser sorteados, um indivíduo mentecapto podia ser sorteado para ir prestar serviço num cargo que depois poderia ser mal executado. Isso podia trazer problemas à cidade. E então, nesse sentido, pode-se criticar esta questão do sorteio. Mas, na nossa sociedade, existem certas funções
que são atribuídas por sorteio. Por exemplo, nos tribunais, os juízes são sorteados. Apesar de depois poder haver marosca, dizem, houve um escândalo há pouco tempo por causa de um sorteio, e depois também houve situações em que só havia um juiz para investigar ou para liderar a investigação, a instrução de processo ou para fazer determinados julgamentos. Isso também é contrário aos princípios do sorteio. Mas há essa questão. Portanto, o sorteio pode ser bom porque igualitariza, mas também pode levar a que o momento de capto vá para uma função importante e isso pode ser negativo. Mas enfim, não vamos perder tempo com isso e, portanto, nós já tínhamos visto esta parte. E então, a separação de poderes que aparece de uma forma muito sistematizada no tempo do iluminismo, no século XVIII, os iluministas, os filósofos iluministas foram quem, de alguma forma, estabeleceu as bases das democracias modernas. Eles não chegaram a conseguir viver numa sociedade democrática. Houve a Revolução de 1789, a Revolução Francesa, que também não conseguiu instaurar uma democracia. Teve um período extremamente sangrento, depois culminou com a coroação do imperador, do Napoleão Bonaparte, que se autocoroou, não é? E, portanto, parece que foi uma traição da Revolução Francesa, mas é interessante que depois o Napoleão, ao ocupar uma parte significativa da Europa, deixou nesses países um conjunto de leis, que hoje chamamos o Código Napoleónico. De alguma forma, a nossa legislação também ainda está orientada por aí, que abriram, esse conjunto de leis abriu as portas às democracias, ou pelo menos às monarquias constitucionais do século XIX. O que é muito interessante. Como é que o indivíduo que chega ao poder de uma forma praticamente despótica, faz-se coroar imperador, portanto, traindo o movimento democrático da República, e que depois deixa como sua herança um legado que vai ser a base da República Francesa e depois das outras sociedades que se vão tornando cada vez mais próximas da democracia até chegar a hoje, ao que nós somos. Mas hoje em dia, na nossa sociedade, esta separação de poderes é extremamente importante. Ou seja, a ideia de que não há um rei absoluto, que o monarca ou o chefe de Estado absoluto, que tem todos os poderes do Estado na sua mão. Portanto, o poder legislativo no nosso país está entregue ao Parlamento, o Governo tem alguma capacidade legislativa, mas grande parte dela depende da autorização do Parlamento. O poder executivo, que é o Governo, e aliás o poder legislativo, o Parlamento, também tem como tarefa verificar se o Governo está a cumprir bem a sua missão. Portanto, zelar para que o Governo trabalhe como deve ser. E depois o Poder Judicial, que é o poder próprio dos tribunais, que devem ser independentes, tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo. E então nós tínhamos visto isto, o Luís XIV... Sim. O órgão mais elevado. Sim. O Presidente da República. O Conselho Superior da Magistratura. Sim, dentro do sistema judicial. Esse Conselho Sim. não é por sorteio, é por indicação. Sim. Ou seja, o poder governativo Sim. tem influência no poder judicial. Sim, mas eu penso que a coisa está repartida pelos três. Ou seja, em parte, os tribunais superiores acho que designam alguns membros, depois o Governo também, mas eu não tenho a certeza, atenção. E o Parlamento. Mas a ideia é haver um equilíbrio, não é? Mas esse Conselho Superior da Magistratura existe, segundo creio, precisamente para garantir a independência. Mas, de facto, nós vivemos numa sociedade que tem partidos e tudo anda à volta dessa questão.
Mas é assim, esse órgão não interfere nos outros poderes, chamemos assim. Mas nós também podemos dizer, bem, mas Esse órgão é mais um órgão de de consulta. consulta e é um contrapeso. Pode funcionar como contrapeso. Agora, as vacinas têm peso. Claro, sim, é evidente. Veja que há, sim, Têm peso. veja que há órgãos, agora não só cá em Portugal, mas por exemplo o Supremo Tribunal nos Estados Unidos é muito importante e portanto os presidentes tentam nomear, quando algum juiz se reforma ou sai, tenta nomear alguém que seja da sua cor política. Para quê? Para condicionar depois o funcionamento desse tribunal. Isso até, por exemplo, um Estado que não é, que é uma monarquia absoluta, que é o Vaticano, não é? Ainda de alguma forma segue a orientação aí do Luís XIV. O Papa vai nomeando cardeais, tentando influenciar a sua própria sucessão. Portanto, para garantir que o seu legado passa para as gerações seguintes. Portanto, vai tentando nomear indivíduos que depois, quando forem eleger o novo Papa, possam eleger alguém que não vá estragar o trabalho. Por exemplo, o Papa Francisco, hoje em dia, tem feito um trabalho de mudança das mentalidades. Essa mudança não tem sido acompanhada de mudanças estruturais mesmo no Vaticano, acho eu, porque aquilo continua a funcionar como funcionava. Há uma mudança na orientação política geral, mas há, neste momento, a ideia de que pode haver depois um retrocesso. Quando o Papa Francisco chegar ao fim do seu como é que se chama? Não é reinado, do seu pontificado, o que pode acontecer, e que se calhar vai acontecer, é que os mais conservadores vão tomar as rédeas da coisa e vão tentar apagar tudo aquilo que ele fez. Para tentar mudar, porque há cardeais que não gostam de não poder andar de Mercedes ou não poderem ter palácios. Eles andam de Mercedes e vivem em palácios. Não fica bem hoje em dia, porque o Papa não quer isso, não gosta e não sei o quê. Claramente isso não é politicamente correto. Não é politicamente correto, mas pronto. E então, nós temos aqui o Luís XIV, que é talvez o epítome, ou seja, o rei dos reis, aquele que melhor representa a monarquia absoluta. Ele tinha aqueles três poderes todos na sua mão. Ele dizia que o Estado sou eu, o rei Sol, ele era o Sol da França. E depois, mas era esquisito, parece que não tomava banho. Isto é um bocado estranho. Como é que um rei... Mas eu não estou, posso estar enganado, mas é nesta época que os perfumes estão... Sim. Queria fazer uma pergunta Faça. um pouco diferente do assunto, mas Sim, diga. na época do rei Luís XIV, Sim, na época do Luís XIV, sim. era comum os homens usarem salto alto. Era. Principalmente se eram membros da nobreza ou se eram reis e eram baixos. O salto alto ajudava a que eles ficassem mais altos. Era interessante. Mas a ideia do salto alto... O século XVIII é um dos séculos mais luxuriantes no que diz respeito à moda. Eu acho que quase nenhum de nós gostaria de ter que andar um dia inteiro com aquelas vestimentas, porque toda a gente ria, não é, de nós. Porque, de facto, a forma como eles se vestiam era extremamente estranho aos nossos olhos, mas para eles aquilo era excelente, não é? E também as senhoras também tinham fatos exuberantes, tinham assim umas como é que se chama? Umas armações à volta da cintura para as saias andarem rodadas à volta. Era uma coisa muito esquisita. Depois os sofás tinham que ser muito grandes para elas poderem sentar. Aquilo era... Usavam uns espartilhos, muitas vezes, que tornavam a cintura muito fina. E era esquisito, mas é um século extremamente luxuriante a esse nível. E é muito interessante de se estudar. Enquanto que o século XVI é um século
se calhar por causa dos protestantismos com menos brilho, o século XVIII era garrido. Mas pronto, e tínhamos este indivíduo que achava que ele era o próprio Estado e, portanto, estava acima da lei. Ora, hoje em dia, nós temos uma coisa diferente. Não sei se viram isto no fim de semana. Temos aqui o Presidente da República. Aliás, enquanto que na monarquia absoluta francesa, o rei era o soberano, ele era a fonte do poder. No nosso regime político, o rei não é o soberano é o povo. E então o Presidente considera-se membro do povo. Eu não sei se vocês têm alguma ideia sobre isso. Se ele é mesmo igual a nós, se está só a armar aos cucos. Ele é igual, tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça. Sim, em termos físicos é igual. Ficamos só por aí. Pois. Mas isto pode ser montagem, ou seja, ele pode ter vestido aqueles calções e aquela camisola e ter dito agora vou ao supermercado que é para ser filmado, que é para depois continuar a ser presidente. É mesmo dele. É mesmo dele. É mesmo só. Eu acho que é capaz de ser mesmo dele. Acho que sim. Mas gostam disso? Acham que o presidente... Ele é professor catedrático. Sim. De Direito, não é? Na Faculdade de Direito da Universidade Clássica. Aliás, a sua vida é académica. Sim. Basicamente. Vive em Cascais, não vou gostar. Sim. Sim. Mas não é um Mujica. Não é um Mujica como aquele presidente sul-americano que defendia e defende a pobreza e não sei o quê. Não. Não. E é político por natureza. E é político por natureza. Mas isto é política. O que ele está a fazer? Para já está com máscara. Também não podia estar sem ser com máscara. Eu direi que a atitude é pessoal. Sim. Está em um vínculo político, sem dúvida nenhuma. Pois, é claro. Eu acho que nós, como cidadãos, não podemos ser também ingênuos, não é? Mas é óbvio que o Presidente da República poderia ter outra forma de estar. Não é? Mas, deixem cá ver o que é que eu tenho aqui mais. E aqui o Boris Johansson, isso já apareceu na última aula também está ali, mas este está um bocadinho mais certinho, não é? Mas de bicicleta. O Primeiro-Ministro anda de bicicleta. Não é? Também está a dar a ideia de que faz parte do povo. O que eu acho que é muito estranho, não é? Se calhar não é, mas naquela cultura se calhar é mais comum do que na nossa. Uma coisa é misturar-nos com o povo. Sim. Outra coisa é sermos parte do povo. Outra coisa é sermos parte do povo, sim. São dois conceitos. Isso é muito importante. A mistura com o povo é capaz de ser como o azeite que não se mistura com a água. Mas já nas vistas. Mas eu não queria estar a fazer crítica política. Mas aqui eu já tinha mostrado isto na última aula. Temos outra coisa. Uma encenação do poder. Isto é uma espécie de Luís XIV. Eu também tinha dito na última aula que eles, se calhar, precisaram de uma grua para pôr em cima do cavalo. Isto é uma encenação pura. Não acredito que ele ande de cavalo. Mas pronto, vejam que o cavalo está até numa pose como se estivesse a cavalo, portanto, em trote, como se estivesse ativo. E ele está lá em cima. Nem tem os óculos embaciados nem nada. Se calhar... E a própria roupa não mostra movimento. Sim, a roupa não mostra movimento, está demasiado... mas vejam que esta roupa na Coreia do Norte, nos documentários que dão e nas reportagens, as pessoas também vestem roupas muito garridas. Lá em Pyongyang, na capital, principalmente nos feriados, as pessoas aparecem, principalmente as mulheres, não é? Aparecem com vestidos muito... o que os jornalistas e os observadores ocidentais que vão lá, por vezes, acham é que se calhar elas estão a fazer um teatro para levar os ocidentais a pensar que eles são um povo livre, mas enfim. Mas não queria estar a entrar por aí. E, portanto, enfim, nós já tínhamos falado disto, eu vou andar muito depressa. Portanto, os cidadãos eram uma minoria, como se pode ver aí. Só as mulheres e as crianças eram 105 mil em média
e os cidadãos, os homens que eram cidadãos eram 45 mil, significa que as mulheres, as suas esposas e irmãs, etc., podiam ser até um bocado mais. Não se sabe. Se calhar sabe-se, mas eu não sei. Uma chatice. E, portanto, vejam, se as mulheres fossem cidadãs, aqui este bolo estava melhor repartido, não é? Mas o que se vê aí é que os escravos eram 110 mil. Portanto, os escravos eram quase... Não era bem metade, mas era uma fatia muito importante da sociedade. Eles eram a força motriz da sociedade. Portanto, a escravatura na Antiguidade não estava associada apenas ao trabalho penoso e braçal e difícil, estava ligada a todas as funções sociais em que houvesse trabalho, digamos assim. Os administradores de quintas, até os financeiros, muitas vezes, das grandes famílias aristocráticas, eram escravos. E, portanto, enfim, era outra maneira de ver as coisas. Então temos aqui a reconstituição de uma sessão da Eclésia. Diz aí que reuniam 40 vezes por ano na Pnix, que era uma colina que ficava diante da Acrópole. Havia rituais, portanto, e havia regras para o funcionamento da Assembleia. E essas regras estavam submetidas aos princípios da democracia, que nós já vamos ver. Temos aqui um orador que, quando um orador falava, tinha que ser respeitado, portanto não podia ser mandado calar. No Congresso, eu não sei se no Senado também, mas no Congresso americano ainda há essa regra. Portanto, se um congressista estiver, eu penso que os senadores também, se um representante do povo estiver a falar, não pode ser mandado calar. E então houve, durante a administração Obama, um deputado republicano que foi ler livros infantis para impedir que o Obamacare fosse aprovado. Portanto, como não podiam mandá-lo calar, ele teve a falar sem parar e ia lendo. Há um filme que é eu acho que é com o James Stewart, que é um filme muito belo, que é intitulado Do Céu Caiu uma Estrela. Vocês encontram naqueles sites que eu não posso dizer. Não é? Há um Mr. Depois aquilo tem a ver com pirata e com pirataria, eu não posso dizer. Se vocês colocarem lá o nome do filme, se calhar aparece. Mas esse não sei se ainda tem direitos de autor. E então vocês podem encontrar o filme na net e ver que é belíssimo. Ainda é preto e branco, é giro. Que é a história do indivíduo que vem da província e vem para Washington, que é eleito congressista, e depois lá no Congresso ele envolve-se lá numa luta política e resolve ficar a falar sem parar. Há um... Sim. O pedir o estatuto. Sim, mas para pedir a palavra não lhe pode ser retirada sem ele abdicar dela. Mas ali há uma questão, uma coisa interessante, é que há um instrumento, uma clepsidra, um relógio de água, que media o tempo dos discursos. Portanto, o recipiente de cima era cheio de água, com água, e depois, quando ficasse vazio, o orador tinha que sair. Todos tinham o mesmo tempo, o que é muito interessante. Também não vamos explorar isto muito, porque temos aqui a clepsidra, e depois os 3 princípios da democracia ateniense, que são a isonomia, que é a igualdade perante a lei, a isocracia, a igualdade no acesso aos cargos políticos ou públicos, e a iseguria, que é a igualdade no uso da palavra. É a chamada liberdade de expressão, de alguma forma. Portanto, estes 3 princípios, isos significa igual, nomos significa lei, portanto, todos os cidadãos eram iguais perante a lei, não havia a possibilidade de discriminar a esse nível. Nós, na nossa sociedade, teoricamente também. Portanto, na nossa sociedade estes princípios existem. Podem ter outros nomes. A isocracia também, ou seja, todos eram iguais no sentido de todos poderem exercer funções políticas de relevo.
na sociedade, e a isogoria tinha a ver com esta questão da igualdade no uso da palavra. E, portanto, temos aqui a explicação. Portanto, era extremamente importante esta questão da isogoria. Esta pergunta, quem deseja usar a palavra, era feita na Assembleia, e quem desejasse usar a palavra tinha o direito de a usar e tinha que ser escutado, de alguma forma. Então, pode-se dizer que este é um dos principais, ou uma das principais formas de exercício da cidadania, usar a palavra. E torna-se numa base da democracia. Vejam que os cidadãos hoje em dia querem estar calados, se calhar. Não barafustam, não criticam. Acham que só vão votar e acabou. Aqui não, nesta sociedade, o direito à crítica era fundamental. Agora, nós podemos dizer que numa sociedade em que não há liberdade de expressão, a dignidade do ser humano é posta em causa. De uma forma completa. Absoluta. Não é? Nós, se não tivermos liberdade de expressão, não somos livres. Não nos sentimos livres. E a primeira coisa que as ditaduras fazem é impor algum tipo de censura. Impedir que as pessoas falem mal do governo. Isso é muito mau. E quando há unanimidade, unanimismo, nós agora estamos numa fase da nossa democracia que toda a gente acha natural tudo o que se faz. Parece que só há uma via para fazer as coisas. Mesmo que haja só uma via, tem que haver discussão. Tem que se perguntar porquê, para quê, se há alternativa ou não. Tem que nos explicar as coisas, tá? Isso é muito importante. Isso significa que nós também temos um cérebro, não é? E o cérebro deve funcionar e deve funcionar de forma coerente, não é? E profunda. A isocracia, que é o ideal da igualdade no acesso aos cargos públicos, também é muito importante, porque se eu puder aceder ao poder de forma igual a todos os outros, o exercício do poder tende a não ser abusador, digamos assim. Mas nós temos uma coisa muito estranha nas sociedades, que é o nepotismo. Se eu tiver, por exemplo, for presidente de uma junta de freguesia e puser lá os amigos em tudo, é muito fácil governar para os amigos. Eu estou a praticar esta questão do nepotismo. Ou colocar a família. Vejam que aqui há um tempo havia um governo num país, que eu não me lembro qual é, em que aquilo era quase tudo família. Era pais e filhos do governo. Depois havia secretários de Estado que eram maridos ou mulheres de alguém que era ministro ou ministra. Não é? E depois isso alastrava. Isso é nepotismo. Portanto, nós temos de estar atentos. Pode ser, mas coitados, eles não têm culpa de ser da mesma família. Mas é coincidência, não é? Um dia pode ser que se descubra qual é esse país. Sim. Agora tem uma dúvida acerca da hora passada. Sim. O professor disse que nessa sociedade, uma pessoa que vive numa outra província é considerada como... Portanto, uma pessoa que tivesse nascido noutra cidade era considerada estrangeira. Em Atenas. Ou em qualquer outra cidade grega. Por exemplo, você mora aqui no Cacém, mas se tivesse nascido ali em Queluz, era estrangeiro. Tá? Mas veja como eles tinham uma mentalidade pequenina, porque o estrangeiro era o vizinho do lado. Mas nessa sociedade, o povo comum tinha direito de ter acesso às coisas do Estado. Desde que fossem nascidos na cidade e de pais e avós atenienses. Tá? Por exemplo, o indivíduo que fosse ateniense, casasse com uma mulher de outra cidade, fosse para lá viver, tivesse filhos, os filhos não eram cidadãos de Atenas. Tá? Era estranho, mas é assim. E, portanto, outra coisa que existe, eu não sei, em Portugal não existe, não se ouve falar, que é a corrupção. Não é? O troca de dinheiro por favores e não sei o que, isso é muito, muito estranho. Depois temos a isonomia, que é a igualdade perante a lei. Eu depois vou colocar este texto lá no blog também para vocês lerem, porque é mais extenso. Eu só coloquei aqui para vocês terem uma coisa para olhar enquanto eu falo.
porque eu devia tirar aí uns vídeos, pôr aqui, mas ainda não tive tempo para fazer isso. E também, quando estamos confinados, se calhar a única coisa que eu podia filmar era a minha gata, mas eu não sei o que é que ela tem a ver com a democracia. Não sei se tem alguma coisa a ver. Mas pronto, ela faz o que ela quer, mas não sei. Então, nós temos que ter em conta que a sociedade é extremamente diversa. A isonomia é a igualdade perante a lei. Sim, correto. O princípio está correto. Sim. Uma coisa é ter igualdade, ou melhor, ter o direito de igualdade perante a lei. Sim. Outra coisa é ter a igualdade de acesso Aos cargos. não aos cargos, aos meios locais. Sim. Pois, é claro que depois havia a questão dos ricos terem mais. Sim. A distinção, se calhar, era feita a partir de. Tendo em conta os bens económicos, o poder económico. Por isso é que, por exemplo, o John Rawls fala da liberdade igual e vai ligá-la à questão da igualdade a nível da distribuição da riqueza. Mas isso os gregos não gostavam muito de falar disso. Quem tinha dinheiro, tinha. Depois também eu só queria terminar, que era para não voltar a falar disto na próxima aula, 2 minutos. Temos aqui a liberdade, há quem considere que as opções sexuais e a orientação sexual é uma coisa esquisita, mas é algo que se calhar nós temos que ainda aprender a lidar. Mas, de facto, há uma grande diversidade. Mesmo ser-se mulher heterossexual ou ser-se homem heterossexual pode ser muito diferente dentro de uma cultura ou de outra cultura, ou numa época histórica ou dentro de uma sociedade. Tá? No momento atual, na Grécia Antiga, era perfeitamente normal. Pois, mas agora não vou falar disso, que vamos ocupar aqui espaço e eu queria acabar. Mas, de facto, a homossexualidade era bem vista pelos gregos. Mas não vou falar disso agora. Sim. E temos a questão do racismo, que se calhar na próxima aula vamos começar por aqui. Não sei se vocês sabem se existe ou não. Eu acho que não existe. Nunca houve. Nem haverá. Já agora vocês sabem o que é que faz um surdo numa horta? Faz couve. Pois, isso do racismo nunca ter existido, nunca houve, mas enfim. Então nós temos aqui o fim da aula, que é este poema do Bertolt Brecht, que é paradigmático. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso porque eu não sou miserável. Depois agarraram uns desempregados, mas como tenho o meu emprego também não me importei. Agora estão a levar-me, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. E há uma canção de blues que diz uma coisa muito gira, que é enquanto algum dos meus irmãos estiver preso, eu não estou livre. Enquanto algum ser humano estiver amordaçado, estiver acorrentado, estiver a ser usado pelas redes, por exemplo, clandestinas de escravatura que ainda existem, a escravatura a nível sexual ou a nível laboral, ou seja, a que nível, nós não somos verdadeiramente livres. Isso é muito importante. Enquanto houver seres humanos que são expoliados da sua humanidade para outros terem bens, nós não somos verdadeiramente livres. A nossa liberdade está manchada. Está manchada com sangue. E isso é muito mau. Há muitos iPods, iPads e não sei o quê que estão manchados de sangue. E isso é terrível. Não sei se um dia nós nos libertaremos disso. É claro que hoje em dia fala-se muito dos animais, mas não se pode esquecer que o ser humano também é um animal. Também tem dignidade. Eu estou a ser irónico. É claro que eu sou pelos direitos dos animais. Pois, mas eu não... Mas é preciso não esquecer que, de facto, nós temos que ser, digamos assim, verdadeiramente livres e não podemos deixar que a nossa mente fique aprisionada por nada que há corrente. Depois iremos ver 2 vídeos, mas paramos aqui.
Tá? Eu acho que chegamos mesmo ao fim da aula.